Polônia. 3 da manhã. Dylan Wheeler encara a fachada de um banco local ao lado de dois sujeitos que conheceu poucas horas antes em um bar. A segurança parece frágil demais. Frágil demais para alguém que já havia violado os sistemas da Microsoft, da Epic Games e até do Exército dos Estados Unidos. Comparado a isso, um banco polonês parecia brincadeira de criança. Em segundos, Dylan desativa as câmeras. O trio entra, enche as mochilas de dinheiro e sai caminhando calmamente, como se nada tivesse acontecido. O plano parecia impecável, exceto por um detalhe: uma câmera secreta, escondida, que eles não perceberam. Mas antes de falar sobre essa noite, precisamos voltar no tempo. Como um dos hackers mais caçados pelo FBI terminou em um assalto à moda antiga, essa história começa anos antes, quando um grupo de adolescentes descobriu algo inacreditável em um lixão eletrônico. O ano era 2005. A Microsoft havia lançado o Xbox 360 e o planeta inteiro pirava não apenas pelos gráficos ou pelos jogos, mas pela barreira tecnológica que ele representava. O Xbox original havia sido explorado até o limite, alimentando uma comunidade de piratas e modders. A Microsoft, cansada disso, investiu milhões para blindar o novo console. Durante 40 meses, o sistema permaneceu inviolável, até que um detalhe mudou tudo. Um jovem chamado Hai, obcecado por caçar peças em ferro velho eletrônico, garimpava leitores de DVD de Xbox. Entre toneladas de carcaças, encontrou o impossível: um Xbox 360 Development Kit. Para se ter ideia, isso era como tropeçar em planos ultra-secretos da Casa Branca largados no lixo. Esses kits eram restritos a desenvolvedores autorizados pela própria Microsoft, impossíveis de conseguir. Mas o acaso jogou a favor dos hackers. Tudo aconteceu por causa do temido Anel Vermelho da Morte, o maior fracasso da história do Xbox. Milhares de consoles defeituosos foram descartados, incluindo dev kits que deveriam ser destruídos. Mas Ri tinha outra ideia. Entre os que conseguiram esses kits estava David Pokora, um prodígio que mexia com programação desde criança. No Natal, ganhou um Xbox, mas não se contentou em jogar. Desmontou e transformou o console inteiro. Anos depois, com o dev kit em mãos, David criou mods para Halo 3 que deixaram a comunidade em choque. Os jogadores perguntavam sem parar como ele fazia aquilo. A resposta dele? Vocês nunca vão descobrir, ninguém vai ensinar. Só que um jovem de 18 anos chamado Anthony Clark não aceitava um não. Ele propôs melhorar os mods de David em troca do contato secreto que vendia os dev kits. Assim, sem imaginar, nascia a parceria que mudaria para sempre a história do hacking. David e Anthony exploravam o dev kit quando tropeçaram em algo que parecia surreal: Partner.net. Imagine uma rede secreta onde desenvolvedores enviavam versões de teste de seus jogos, meses antes do lançamento oficial. Para qualquer gamer, aquilo era o santo grau dos videogames. A tentação foi imediata. Noites inteiras eram consumidas explorando os arquivos, jogando títulos que o resto do mundo só conheceria muito tempo depois. David começou a chegar atrasado na escola. As notas despencaram, mas nada disso importava. Para ele, Partner.net era mais do que diversão. Era a chave dourada para o futuro na indústria dos games. Só que do outro lado da tela, os desenvolvedores começaram a notar algo errado. Seus jogos secretos estavam sendo acessados por pessoas que não deveriam estar ali. Um dia, uma mensagem surgiu e congelou o sangue deles. Os vencedores não hackeiam o Partner.net. Era um aviso direto, mas eles ignoraram. E assim o grupo crescia. David, o prodígio canadense que sabia programar antes de ler. Anthony, o gênio silencioso de 18 anos que refinava cada linha de código. Logo se juntou Senad, um fanático por eletrônicos de 24 anos, vindo de Nova Jersey. Seu quarto parecia um laboratório clandestino, com osciloscópios, soldadores e cabos espalhados por todos os cantos. Online, ele atendia pelo apelido de Sonic. A virada chegou em 2009, quando dois hackers anônimos lançaram um feito histórico, o Exploit JTAG, uma modificação simples capaz de transformar qualquer Xbox 360 comum em um dev kit. De repente, os mods não estavam mais restritos a um círculo fechado. A comunidade explodiu. A Microsoft entrou em pânico, enquanto milhares de jogadores desbloqueavam seus consoles. David e Anthony viram uma chance de ouro. Criaram hacks para Call of Duty que permitiam atravessar paredes e disparar com precisão impossível. O preço: $100 por hora. Filhos de pais distraídos com cartões de crédito faziam filas virtuais para pagar. O resultado era insano.
Até $8.000 por dia caíam direto em suas contas no PayPal. Nada mal para um grupo de adolescentes em seus quartos, mas a festa chamou a atenção. A Activision, gigante responsável por Call of Duty, começou a enviar cartas de cessar e desistir. David as ignorou. Em sua mente era apenas diversão. São só videogames, não estamos hackeando servidores ou roubando dados. Uma frase que soava inocente, mas que o tempo transformaria em pura ironia. O sucesso chamou novos membros. Austin, de apenas 16 anos, de Indiana, que usava o apelido A Monkey, e Nathan Leroux, 18, filho de um mecânico e educado em casa, que assinava como Anime Freak. A rede estava montada. O que parecia apenas brincadeira adolescente, logo se tornaria um dos maiores casos de hacking da história dos videogames. Cada novo integrante trouxe talentos distintos e uma ambição que só aumentava. Eles já não eram apenas garotos apertando parafusos e modificando consoles por diversão. Estavam se transformando em algo maior, mais sofisticado e perigoso. Nascia ali o que passaria a ser conhecido como Xbox Underground. Nem eles mesmos imaginavam até onde iriam. Aqueles test drives antecipados de jogos que começaram como brincadeira evoluíram para algo muito mais sombrio e com consequências reais. Por que isso aconteceu? Quando se possui as chaves do reino digital, por que se limitar a jogar? Numa madrugada, Dylan Wheeler recebe uma mensagem de um usuário chamado GamerFreak1727. O anexo? Um banco de dados vazado com milhares de credenciais, inclusive vários e-mails de funcionários da Epic Games. Dylan, aos 14 anos e sentado frente ao seu computador em Perth, Austrália, teve uma ideia perigosa. E se os funcionários repetissem senhas em múltiplos serviços? Bingo! Um técnico de suporte da Epic cometeu o erro mais infantil da segurança: a mesma senha para tudo. Dylan foi até a caixa de correio eletrônica e encontrou algo ainda mais valioso. Outra senha: admin60606, a chave de acesso à rede interna da Epic Games. Dylan avisa David. Encontrei algo sério, diz ele. David, apesar de precavido, sucumbe à tentação. Juntos traçam regras. Nada de dados de clientes, nada de cartões de crédito, apenas jogos e arquivos. O que descobrem, porém, decepciona. São contas do suporte técnico, tickets e relatos sobre impressoras e resets de senha. Sem glamour, mas David tem uma sacada. Se temos acesso aos e-mails, por que não procurar pela palavra senha? E lá está, o Santo Graal Corporativo, um documento do Word com senhas mestras da Epic. Um deslize tão primário que parece mentira. Com controle total, topam um risco maior e descobrem algo que os tira ao ar. Uma cópia preliminar de Gears of War 3, um dos títulos mais esperados do momento. A Epic Games havia investido mais de $60 milhões no projeto, e baixar direto seria óbvio demais. Precisavam de uma rota discreta. Entra então Sanad com seu link camuflado, um modem adulterado que tornava a trilha praticamente irreconhecível. Às 3 da manhã, ele baixa centenas de gigabytes. Exaltado, grava alguns discos Blu-ray e os despacha para David com um rótulo falso: vídeos de casamento. Dias depois, Gears of War 3 vaza nas redes. A Epic alerta que a cópia divulgada pode comprometer sistemas. A ameaça soa exagerada, mas a mensagem é clara. E trouxe consequências imprevisíveis. Eles explodiram em fúria. O FBI entrou em ação. A Epic Games enviou e-mails desesperados à agência. David, apavorado, implorou a Justin que criptografasse seus discos rígidos. Dylan, contudo, seguiu acessando os servidores mesmo sob vigilância. E a ousadia deu frutos. Um pendrive encontrado na rede com credenciais críticas desencadeou um frenesi digital. Dylan passou a invadir diariamente, espionando funcionários por webcams e assistindo reuniões ao vivo desde seu quarto. O grupo escalou. Microsoft, EA, Activision, uma gigante após outra caiu. Já não eram apenas modders. Tornaram-se uma força sombria, intoxicada pelo poder. David começou a vender jogos roubados por um contato conhecido como Xbox Dev Guy, com Justin fazendo a ponte. Algo, porém, cheirava errado. O império parecia invencível, mas havia fissuras. Em agosto de 2012, vasculhando servidores da Microsoft, David e Dylan acharam uma pasta altamente protegida. Plantas, esquemas e código-fonte do próximo console, codinome Durango. Para eles, era como encontrar os planos da Estrela da Morte. Descobriram que o Durango usava componentes padrão, encomendaram peças e as enviaram para Nathan,
Como uma criança montando um brinquedo, Nathan seguiu os documentos roubados e montou o aparelho. Funcionou. Tiveram um protótipo do Xbox One meses antes do anúncio. Sem jogos para testar, decidiram vender. Apareceu um comprador nas Seychelles disposto a pagar $5.000. Justin, ausente por um tempo, se ofereceu para enviar o console. Ele dirige por 2 horas, saindo de Delaware até BWE, para buscar o console na casa de Nathan. O pacote nunca chega às Seychelles. Dylan Wheeler, irritado porque ninguém nos fóruns acredita quando ele fala do Xbox One, toma uma decisão impulsiva que muda tudo. Sem consultar ninguém, publica fotos do protótipo no eBay. O leilão explode, viraliza em horas. As ofertas disparam até $20.000 antes que a Microsoft entre com uma reclamação por direitos autorais. Mas Dylan não para por aí. Bêbado, liga para a Epic Games e confessa ter invadido seus servidores. Descreve exatamente como fez e pede um pôster como troféu. Surpreendentemente, eles enviam. Ele passa a dar entrevistas como o garoto que vazou o Xbox, exibindo-se nas redes enquanto o resto do grupo assiste horrorizado. Miles Hawkins, investigador da Microsoft, viaja até a Austrália para conversar com Dylan, agora com 17 anos. Na sala de estar, Dylan despeja tudo. Como invadiu a Microsoft, por que fez aquilo? Curiosidade, ego, adrenalina. Hawkins lhe faz um aviso claro. Pare de invadir a Microsoft, pare de postar sobre o Durango no eBay e tudo pode ser resolvido. No dia seguinte, Dylan relista o Durango. A Microsoft fecha outro leilão. Bill Gates ordena a ação. A polícia australiana executa buscas e encontra evidências que não só ligam Dylan à Microsoft, mas a invasões ao exército dos Estados Unidos e centenas de desenvolvedores. Dylan passa a encarar 22 acusações federais. O grupo começa a rachar. David corta toda a comunicação com Dylan. Sanad tenta se afastar, mas tem a casa revistada pelos agentes. Nathan é preso. O FBI fecha o cerco. Aquele comprador nas Seychelles que nunca recebeu o Durango era um agente disfarçado do FBI. A lição que corta todo o orgulho. Ao vender tecnologia roubada, nunca se sabe quem está do outro lado da transação. Numa noite quente de verão de 2012, Austin e Nathan vasculham os servidores da Zombie Studios, estúdio de jogos de guerra. Entre layouts, assets e linhas de código, encontram algo estranho. Uma VPN direta para máquinas que não deveriam estar acessíveis. A curiosidade os puxa por esse túnel digital, sem que percebam que estão prestes a atravessar uma linha sem volta. O que surge diante deles não é um mero projeto de jogo, é o simulador do helicóptero Apache AX-64D, encomendado pelo Departamento de Defesa, com 500 mil de linhas de código militar secreto expostas diante de seus olhos. Austin e Nathan hesitam. Isso já não é roubar jogos, é espionagem federal. Dylan, sempre ousado, solta uma ideia insana. E se vendermos para árabes? O estrago já estava feito. O código militar estava comprometido. O grupo se fragmenta. Nesse caos, David recebe uma ligação inesperada. Austin fala sobre Armin the Cyber, um jovem de 18 anos que garante poder roubar um Durango real direto do campus da Microsoft. Em troca, queria apenas credenciais e alguns milhares de dólares. Arriscado demais, mas a tentação é irresistível. Armin veste um suéter com o logo da empresa, clona um crachá e entra como se fosse funcionário. Durante 1 ano, ele rondou o prédio sonhando em trabalhar lá, até se candidatar a uma vaga. As câmeras registram cada passo. Seu crachá não dá acesso ao 5º andar, onde estão os protótipos, mas ele sobe pelas escadas, enche a mochila com 3 Durangos e sai andando. Dias depois, recebe uma ligação. Foi contratado pela Microsoft. Seu sonho dura 2 semanas. As imagens provam tudo. No interrogatório, Armin confessa. A empresa oferece um acordo. Devolva os protótipos. Desesperado, liga para David pedindo ajuda. David ignora, mas seu destino já estava traçado. Ao cruzar a fronteira com o pai para buscar peças de carro, agentes veem seu nome numa lista. Zenon. 8 meses antes, o FBI o acusara secretamente, tornando-o o primeiro hacker estrangeiro processado criminalmente nos Estados Unidos. Armas apontadas, algemas no pulso e o pai ouve. Seu filho não voltará tão cedo. Nas páginas da acusação, uma sombra aparece. Pessoa A. O informante. Aquele que ajudou David a criptografar os discos, que vendia jogos a Xbox Dev Guy, que sempre escapava. Justin May. O traidor sempre esteve dentro. O círculo se fecha.
A aventura adolescente termina com espionagem militar, protótipos furtados e uma traição invisível. Mas isso não era o fim. Enquanto o Xbox Underground ruía, Anthony Clark construía outro império. Observando o FIFA, percebeu que moedas do jogo eram vendidas em sites chineses. Se criasse um bot que jogasse sozinho, poderia gerar moedas infinitas. Meses de trabalho resultaram numa ferramenta mágica, partidas concluídas em 1 segundo. Um dev kit rendia $30 por hora, 24 horas por dia. Na primeira semana, milhares de dólares. Logo virou uma empresa. Contratou programadores, contadores, advogados, abriu uma LLC. Produzia milhões de moedas por segundo. Em 8 meses, acumulou $7 milhões. Comprou Mercedes, funcionários desfilavam de Lamborghini e o presente que mais o orgulhava: uma casa para sua mãe. A EA criou barreiras, mas os bots evoluíam, até venciam CAPTCHAs. A máquina de dinheiro parecia indestrutível. Mas surgia a pergunta: era legal? Advogados diziam que sim. Moedas virtuais não eram propriedade. Eles não hackeavam. Apenas automatizavam o jogo. Além disso, Anthony e sua equipe pagavam impostos sobre cada centavo ganho, mas o IRS não via dessa forma. Na manhã de 17 de setembro de 2015, agentes federais invadiram simultaneamente diversas casas às 6 da manhã, encontrando resistência com escopetas apontadas. Em um computador, localizaram gráficos, registros e todas as provas do império de Anthony, que movimentava até $30 mil por dia em 13 contas bancárias. O IRS confiscou 4 milhões em ativos. O caso levantava uma questão filosófica. Se as moedas FIFA não tinham valor oficial, por que alguém pagaria $16 milhões por elas? Os sócios de Anthony aceitaram acordos entregando todo o dinheiro para evitar prisão. Mas Anthony permaneceu firme, acreditando genuinamente não ter cometido crime. Seus advogados confiavam na defesa. Algo sem valor declarado não podia ser fraude. O promotor respondeu brutalmente: se o valor real era pago, havia crime. David Pokora pensava em uma viagem rápida aos Estados Unidos para buscar uma peça com seu pai. Austin Alcala, tímido de Indiana, abriu a porta e encontrou 4 agentes do FBI. Nathan Leroux foi preso em sua residência, enquanto Sanad Sonic tentava se distanciar, mas as gravações de hacking do grupo, onde se gabavam de suas façanhas, não o deixaram escapar. Dylan Wheeler, com 22 crimes federais e 48 horas para entregar o passaporte à polícia australiana, tomou uma decisão extrema. Sua mãe o levou ao aeroporto e ele fugiu para a República Tcheca, protegido pela dupla cidadania. Ela pagou o preço, 2 anos de prisão por auxílio a fugitivo. Gravações de David mostravam audácia absoluta. Acesso ao Exército dos Estados Unidos, Departamento de Defesa da Austrália, Intel, AMD, Nvidia, Google, Microsoft, Disney e Warner Bros. David se tornaria o primeiro hacker estrangeiro condenado nos Estados Unidos, recebendo 18 meses. Austin evitou prisão ao colaborar com outro caso. Sanad também recebeu 18 meses e, proibido de usar computadores, entrou em depressão e drogas, resultando em mais 9 meses. As gravações revelaram pessoa A, Justin May, o informante do FBI infiltrado desde o início. O Xbox Underground, outrora brincadeira, tornara-se realidade crua. Adolescentes hackers transformados em criminosos federais. Em 24 de fevereiro, Anthony Clark comemorava seu aniversário, rodeado de amigos, sem saber que seria sua última noite de liberdade. Pela manhã foi encontrado morto por mistura de Vicodin e álcool. Holly Leroux, antes Nathan, presa com tornozeleira, tentou fuga desesperada para o Canadá. Interceptada, feriu-se gravemente e cumpriu 2 anos de prisão. Após libertação, passou por transição. E 1 ano depois foi encontrada morta em motel, ao lado de outra mulher, ambas com respiradores, circunstâncias ainda envoltas em mistério. Dylan Wheeler parecia redimido, fundando na Inglaterra a empresa de cibersegurança The Day After Exploit, até que, em outubro de 2020, desapareceu online e reapareceu na Polônia, conhecendo 2 homens em um bar e planejando assalto a um banco, selado por uma câmera escondida. 10 anos em prisão polonesa aguardavam, mas o legado técnico do Xbox Underground permanecia. Eles haviam exposto vulnerabilidades críticas nas maiores corporações do mundo. Após o incidente do Durango, a Microsoft reforçou drasticamente sua segurança física. Senhas reutilizadas, documentos compartilhados com credenciais e falhas básicas se tornaram exemplos clássicos de tudo o que não se deve fazer em segurança corporativa. Mas o impacto real foi humano.
David Pokora, após cumprir 18 meses de prisão, construiu uma carreira sólida em cibersegurança. Austin Alcalá hoje lidera a segurança de uma promissora startup de redes sociais. Sanad, depois de anos lutando contra depressão e vícios, finalmente pode usar computadores novamente e vive com sua irmã. Justin May, o informante, só enfrentou a justiça em 2021. 8 anos de prisão e multa de 4 milhões de dólares por fraude. Evasão fiscal e lavagem de dinheiro, além de a polícia ter encontrado um BMW novo e 440 mil dólares em espécie escondidos em sua residência. O caso FIFA de Anthony Clark estabeleceu um precedente legal sobre o valor dos ativos digitais em jogos, influenciando como o governo norte-americano interpreta a economia virtual nos videogames. Talento desperdiçado, vidas perdidas, futuros destruídos. Para alguns, o Xbox Underground se tornou uma lenda do hacking. Para outros, um aviso sombrio. Mas para as famílias que perderam filhos, irmãos e amigos, a história é um lembrete doloroso de que a linha entre travessura adolescente e tragédia pode ser tão tênue quanto uma linha de código.